Paz, irmãos. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo a respeito da Páscoa. E na última aula o professor Felipe ele nos trouxe o primeiro dos 4 temas que a gente vai trabalhar, que foi a figura do Cordeiro Pascal. Hoje, né, ele já fez o gancho, mas hoje a gente vai falar um pouco a respeito de um tema que está muito relacionado com a cruz. Então, é um tema que ele não é um tema totalmente simples, mas ele é muito relevante para nós. Amém? E eu queria começar lendo um texto, que é o texto de Apocalipse 5, capítulo 5, versos 5 e 6. Que diz assim: se puderem abrir. Apocalipse 5, capítulo 5, versos 5 e 6, a gente vai ler. Diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então eu coloquei esse texto aqui como uma abertura, depois ao longo da aula a gente vai começar a entender um pouquinho melhor esse texto. Mas tem 2 figuras aqui que eu queria que os irmãos se atentassem. A primeira é a figura do leão e a segunda a figura do cordeiro. Tá? Ao longo da aula a gente vai entender um pouco melhor essa questão. E a outra questão que eu queria que a gente observasse é o aposto aqui que vem depois da vírgula, né? O leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então, quero que os irmãos se atentem bastante a isso, né? O que o leão fez? O leão venceu para abrir os 7 selos. Aí agora eu quero fazer uma pergunta, tá? Quem quiser responder pode responder. Não tem resposta certa, tá? Mas, aliás, tem resposta certa, mas a ideia aqui é a gente discutir e conversar a respeito. Uma pergunta bastante óbvia, mas eu quero realmente ouvir e discutir com os irmãos aqui as respostas, né? São 2, na verdade. Primeiro, qual é o significado da cruz para você? Acho que a gente precisa obrigatoriamente ter uma resposta para essa pergunta, né? Afinal de contas, essa talvez é uma pergunta central da nossa fé. Então, a gente tem uma resposta, né? Muito provavelmente, eu espero que assim seja, a maioria das respostas que a gente vai dar aqui vão estar certas, né? Mas é importante ressaltar que a cruz não tem um único significado, né? Ela tem vários. Dentro da temática bíblica, da teologia bíblica, ela vai ter vários significados. Então, eu espero que a gente não tenha uma resposta errada, mas queria que se alguém puder responder. Eu penso que assim, que a cruz ela foi usada para mostrar para a gente que a gente não está sozinho, que a gente vai passar por tudo que a gente tem que passar, coisas boas e coisas ruins. Deus vai fazer. Eu acho que essa cruz, para mim, eu acho que ela representa um pouco isso. Ela representa o amor de Deus, de Cristo, mas eu acho que ela mostra que a gente vai passar por tudo que a gente tem que passar. Legal. Coisas boas ou coisas ruins, porque Cristo também passou. Se ele passou, eu também vou passar. Entendeu? Talvez não na mesma dimensão, no mesmo caminho, mas eu acho que é isso. Então a gente já tem aqui duas temáticas, tá? Amor e sofrimento. Acho que vou sintetizar esse. Mais alguém que quiser responder? Existem 2 formas de pensar. Uma para levar a nossa cruz e seguir a Cristo. Cada um carrega a sua cruz e segue. De vista. E
o outro que a gente é crucificado com Cristo, né? Foi servido para, quando a gente é batizado, a gente batiza, deixa os pecados na cruz e para o mundo renovado. O novo homem, mas carregando a cruz depois que ele fala assim. Legal. O meu Emerson trouxe uma coisa muito interessante, que é a nossa necessidade de interpretar a cruz a partir da ressurreição. Porque se a gente não tem a ressurreição, a cruz ela vira somente uma execução, um crime. Então, o sentido para nós está muito atrelado à ressurreição também. Então, as duas coisas não podem ser olhadas de forma isolada. Né? Eu acho que assim, tem dois pontos eu acho que são bem relevantes para se pensar. Nós temos o hábito de santificar a cruz. Mas, na verdade, a cruz ela simboliza, pelo menos biblicamente para mim, ela simboliza muito mais a condenação do nosso pecado em Cristo Jesus, porque lá é onde é o propiciatório dos nossos pecados. Então, assim, a cruz, no destaque do Getsemane, ela não simboliza, por exemplo, a minha cruz só. Ela simboliza a cruz de toda a humanidade, assumida por Cristo. Agora, assim, o católico e muitos evangélicos hoje têm o hábito de transformar a cruz num símbolo de algum valor. E, na verdade, ela não tem nenhum símbolo senão da condenação. Agora, o símbolo maior que purifica o homem de todo pecado no final seria o sangue, né? Então, nós olhamos para a cruz, é claro, é um símbolo, porque Cristo morreu na cruz, na nossa cruz, ele assumiu nossa condenação, então se torna um símbolo para nós de justificação, de libertação, de salvação, né? Mas alguns, infelizmente, eu penso que assim, eles acabam transformando a cruz santificando a cruz. E eu acho que essa característica o cristão não deveria levar para a cruz. Mas tudo que ocorreu na cruz, né, tem um grande significado que como foi colocado, acho que foi para vocês, né? O que Cristo viveu naquela cruz, o que ele vivenciou naquela cruz, o que ele demonstrou para nós naquela cruz, né? A abnegação, a aceitação da determinação do Pai para morrer por nós naquela cruz, porque ali ele mostrou para nós o amor incondicional de Deus pela humanidade, né? Pela sua criação. Eu acho que isso é bem relevante. Então, tudo que simboliza a cruz, tudo que faz a gente levar pela cruz, que eu acho que é o que a gente acaba muitas vezes pensando só na cruz em si, mas tem toda a coisa, tem tantas coisas, coisas que envolvem aqui que é fantástico. Sim, já trouxe aqui mais uns 4, 5 temas, né? Então, amor, sofrimento, morte e ressurreição. Uma palavra que o irmão usou, que é bem importante, propiciação, né? Sobre essa questão da cruz em si, eu acho que você pontuou bem, né? Eu acho que hoje muitos evangélicos eles têm retomado a cruz, né? No sentido como símbolo. Particularmente eu entendo essa visão, mas eu não tenho necessariamente muitos problemas com acho que o professor quer falar? Mas assim, falo por mim aqui, né? Não tenho muitos problemas com o uso em si da cruz, né? Me apego ao que Paulo vai dizer, né? Nós pregamos o Cristo crucificado. Então a pregação de Paulo é o Cristo crucificado, é a cruz, né? Que é loucura, né? Para os gentios, escândalo para os judeus. Seria mais ou menos, eu vi até uma analogia interessante esses dias, como se a gente hoje, né, surgisse uma fé a qual o símbolo dela é uma cadeira elétrica. A gente olhar e ia falar assim, né? Imagina, né? Não, nosso Deus está aqui, uma cadeira elétrica. A gente olhar e falar, isso é escândalo, né? Não ia ser uma coisa que a gente olhar e falar assim, a cruz era o escândalo. Então, qual seria um Deus numa cadeira elétrica? Olha, esse aqui é o nosso Deus. A gente olhar e falar assim, você está variando, você está pirado na batatinha. Então, imagine dessa forma. Esse era o escândalo que os judeus eles viam ao olhar para a cruz. A cruz era uma das piores, se não a pior execução do Império Romano. Né? Então, imagina que tem
um grupo que nos domina politicamente, né? Os judeus eles estavam sob domínio romano, e vamos pensar no ressentimento judaico, né? Pois tem um teólogo inglês que é bastante conhecido até, que é o N.T. Wright. Ele tem uma temática que ele trabalha muito, que é essa questão do exílio. E para ele, Israel nunca voltou do exílio. Por quê? Quando a gente pega ali o período do retorno da Babilônia, Israel vai passar por curtíssimos períodos de liberdade. Eles vão ser dominados pelos macedônicos, posteriormente, após o exílio. Eles vão ficar sob domínio macedônico, vão ficar um curto período livres, vamos dizer assim, no período ali da revolta dos Macabeus, que aconteceu mais ou menos entre 300 anos ali, 200 e poucos anos a 300 anos antes de Cristo. É o único período que eles vão ficar literalmente assim livres politicamente, porque é bom lembrar que durante a volta do exílio eles ainda estavam sob domínio persa. Então eles não ficaram livres. E aí eles estão lá dominados pelo Império Romano, aguardando o Messias, que seria unanimamente esse libertador político. E esse povo que nos domina, eles matam os nossos, porque estima-se que eram feitas naquele período algo em torno de 40 a 50 crucificações por mês na Palestina. Então você imagina a gente andar na rua aqui, vou para casa aqui, passo ali pela Gólgota e 5, 10 pessoas crucificadas no caminho para casa. A execução mais horrenda, nefasta, praticada pelo povo que nos domina, que nos oprime, que nos cobra impostos, que mata os nossos, que pratica injustiça, que violenta as mulheres, que toma as crianças. E agora eu estou dizendo que o nosso Messias, ele está pregado numa cruz dessa. Então perceba a tenacidade e a gravidade das palavras de Paulo quando ele diz que a cruz é escândalo, é loucura para os gentios e é escândalo para os judeus. Escândalo porque jamais um judeu aceitaria isso. Você falar que o seu Deus está pregado numa cruz. Seria o mesmo que dizer: nosso Deus está numa cadeira elétrica, ele está numa... Eu acho que um ponto interessante nisso aí que o Deus fez é exatamente isso. Porque assim, como que um Deus, né? Alguém que reconheceu como um Deus não foi capaz de vencer, ou seja, de não morrer com uma condenação tão execrável, né? Que era a cruz. Então assim, ele morreu na cruz, mas agora estão dizendo que ele ressuscitou, né? Não faz sentido na cabeça do judeu. Por que então ele não se revelou antes de ser crucificado? Por que ele não desceu da cruz para fazer um show, né? Uma coisa? Exato. Então, alguém aceitou morrer naquela cruz do jeito que aceitou, sendo Deus, inconcebivelmente para um cara judeu. Inconcebível. Então Paulo, sabiamente, né? Inspiradamente, ele usa essa palavra. Ele fala escândalo. E quando a gente entende esse contexto histórico, a gente vê o peso das palavras de Paulo. Eu penso, irmão, eu acredito que tem um teólogo também que eu acompanho, que esses dias perguntaram exatamente isso para ele, né? Se eu não me engano, ele é professor do seminário do Felipe lá. Perguntaram essa questão da cruz, né? Do uso. Porque tradicionalmente no Brasil e também nos Estados Unidos, os evangélicos em geral eles se apartaram do símbolo da cruz, né? Então, esse pastor ele utiliza, né? Eles utilizam a cruz, assim como outras vertentes protestantes sempre utilizavam. Né? Pegar aqui os luteranos, por exemplo, enfim. E aí ele falou uma coisa que eu achei que ele foi bem sábio, né? Que é assim, nem tudo. Isso é um pouco da minha visão, não sei se a visão
do pastor, enfim, nem tudo que cheira a catolicismo é necessariamente ruim. Então, eu acho que às vezes a gente tem uma anticatolicidade que vai levar das últimas consequências e a gente acaba deixando algumas coisas que é importante a gente relembrar, a gente entender o que aquilo significa de fato, né? Ela esse símbolo de condenação, eu concordo, mas eu penso também que ela é o centro da pregação de Paulo. Como ele vai dizer, a nossa pregação é o Cristo crucificado. E a minha ideia aqui hoje é expor isso um pouco melhor para que nós possamos entender a centralidade da cruz. Por quê? Porque a ressurreição não faz sentido sem cruz. Obviamente, porque senão Cristo não teria morrido, não teria como ressuscitar, né? Meio óbvio. Mas a cruz também não faz sentido sem a ressurreição, porque sem a ressurreição a cruz é simplesmente uma execução das mais nefastas, das mais horrendas possíveis. Talvez a mais triste tragédia, porque é a morte daquela esperança que acendeu a fé dos discípulos, dos apóstolos. Vamos tentar imaginar também o sentimento entre aquela sexta e aquele domingo, né? Em que os discípulos aguardavam a ressurreição. Uma das bibliografias que a gente usou aqui para preparar esses estudos, um dos capítulos do livro que a gente estudou, a gente chama A Morte da Morte, né? E o autor ele traz uma análise muito interessante a respeito da negação de Pedro. Por quê? Ele apresenta a perspectiva de que a gente analisa a negação de Pedro somente como uma covardia, um ato de covardia. Mas ela não é só um ato de covardia. E cabe olhar para ela também como um ato de rebeldia. Porque por mais que Jesus tivesse falado que ele ia ressuscitar, e ele falou, é bom a gente lembrar que os apóstolos não esperavam. E como é que a gente sabe isso? Quando a gente vai lá para o Evangelho de João. No capítulo. No capítulo 20. De João. Isso. E diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas debaixo, mas deixado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu. Como é que a gente sabe então que os apóstolos eles não estavam esperando? Conta esse relato aqui de João 20. Esse discípulo a quem Jesus amava, que tradicionalmente a gente vai entender que é o próprio João, né? Ele correu junto com Pedro, ele não entrou. Depois que Pedro entra, ele entra. Quando ele viu, ele creu. Então, eu custa pensar no sentimento, na mente dos apóstolos entre aquela sexta e aquele domingo. Por quê? Porque eles não... Aquilo era o fim da esperança deles. Esse homem com o qual nós andamos aqui 3 anos, ele disse que ele ia ressuscitar, mas ele fez tantos milagres, ele ressuscitou Lázaro, foi o último grande sinal. Mas será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que era tudo verdade? Será que era uma mentira? Será que ele era o Filho de Deus mesmo? Será? Só a questão da figura dele ali de ser retirada, eles já ficaram inseguros, né?
nervoso, e agora? Pegaram ele, Jesus foi crucificado. É bom a gente lembrar também que os apóstolos não estavam lá. Quando a gente vê o próprio Jesus dizendo para todos, quando te converter, ou seja, eles conviveram com Jesus durante aquele período, a morte, a ressurreição. A grande verdade é que em nenhum momento qualquer dos apóstolos se converteram. Então a fé deles ainda não era uma fé real, era uma fé baseada na convivência. Então, muitas vezes a gente na igreja é isso. A pessoa fica na igreja anos com base numa convivência gostosa, uma convivência agradável, eu gosto de estar ali, mas chega um tempo em que é a hora da pessoa se converter. Exatamente o ponto que vem depois da ressurreição, né? Na ascensão que Jesus já fala com Pedro, fala com todos eles, e depois Jesus fala, ficar em Jerusalém até que sejais, né? Revestido de poder. Mas é interessante o que você falou, porque assim, de verdade eles não esperavam que Jesus ressuscitasse. Não esperavam. Porque era algo impensável para eles. Né? E olha interessante, mesmo aquele que esteve na cruz, que foi João, O mais íntimo ainda. Né? o mais íntimo. Aquele que não abandonou. A própria Maria reforça aqui, né? O corpo dele não está lá, tirado. Levaram embora, né? Roubaram. Roubaram, não ressuscitou. Entendeu? Então, no capítulo 10, Jesus havia falado, 17, 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém uma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ele falou, mas não creram, né? Tá, poxa, será que Jesus estava... Porque eu acho que na cabeça deles, né? Será que era uma parábola que ele ia ressuscitar? Será que essa aí ele não explicou direito? Eu acho interessante que todas essas palavras, depois o Espírito Santo traz a memória deles Sim. E eles começam a entender. É por isso que eles creram. E no período, após a ressurreição, né? O período onde Jesus esteve com eles, né? Ele foi, lembra lá que eu falei? Então, agora você entendeu, né? Exato. E por duas vezes, né? Acho que por algumas vezes, nas aparições de Jesus, depois de ressurreto, os discípulos ainda assim não reconheceram Jesus, né? É importante pensar em Emaús, a gente não está falando dos apóstolos, mas a gente tem também a pesca dos 153 peixes, onde pode falar. É que a primeira parte você não deixou eu falar. Eu achei que você ia É que a gente vai se empolgando, eu já estou saindo da linha da aula. Você perguntou da cruz, né? Eu já pulei a cruz, agora eu já está falando da ressurreição. Só retomando lá da cruz, só para... Foi na cruz que Cristo me atraiu para poder... Esqueci o resto da letra. E livre enfim estar, para Deus agradecer. Este é o motivo de viver. Ou seja, não é só o povo que compôs a música, mas para mim, para você, foi na cruz. Na cruz. Atraiu a nossa maldição. Na cruz foi atraída toda a maldição. A minha, a sua, de todos. Só que lá, ela ficou pregada lá. Rasgada a cédula que os condenava. Tudo. Agora somos livres. Vou pegar esse gancho, porque esse é o meu ponto aqui hoje. Então, eu coloquei essa pergunta para a gente discutir, né? O que significa a cruz para você? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, para a gente responder também de uma forma sucinta, mas para pegar o gancho também, que é: por que Cristo morreu? Bom, eu posso responder simples. Porque não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Perdão de pecado sem derramamento de sangue. Então, Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. para remir os nossos pecados. Legal. Não existia redenção. Redenção. Ou seja, precisava do cordeiro. Né? Precisava do cordeiro. Legal. Mas uma coisa inicial que eu tenho que fazer a cruz, que eu acho que é interessante a gente também fazer uma analogia, a cruz talvez simbolizasse o pior dos infernos para a humanidade naquele momento. E acho interessante que quando Cristo morre na cruz, ele, nessa simbologia da morte dele, ele precisava morrer para ir até a morte, eliminar o poder da morte, que tanto amedrontava através das pessoas, né? E também a chave do inferno. Então agora, tudo está sob o meu controle.
fiquem em paz. Agora, a morte não tem mais poder sobre vocês. Então, assim, a condenação que vocês temiam já não tem mais poder nenhum sobre vocês. Perfeito. Esse é o gancho que eu vou pegar, então, para a gente começar a falar do tema que eu quero falar hoje. Porque o tema que eu quero falar hoje é uma temática bíblica, que é a temática da vitória de Cristo. Né? Antes de entrar nesse tema, eu quero só fazer uma breve pincelada para explicar para vocês o que são as teorias ou teses da expiação. Por quê? Quando a gente tenta buscar uma resposta para essa pergunta, por que Cristo morreu, é bom a gente ter em mente que ao longo da história da igreja, na história do cristianismo, muitos teólogos, desde a época dos pais da igreja, eles buscaram responder essa pergunta. Tem um historiador que eu gosto bastante, que é o Justo Gonzalez, que ele diz o seguinte, tá? Que no período pós-apostólico ali, você tinha três grandes escolas de teologia, que ele vai chamar de escola A, B e C. Era a escola ali de Alexandria, a escola que vai ser protagonizada ali por Orígenes, já ouviram falar desse nome? Orígenes de Alexandria, era um dos pais da igreja. Aí a gente tem a escola que vai ser protagonizada ali por Irineu de Leão, que era também um dos pais da igreja, que escreveu um livro também bastante conhecido que chama Contra as Heresias. Tá? E a gente tem uma outra escola aqui, deixa eu pegar aqui minha anotação. É a cúpula. Oi? E a escola de Cartago com Tertuliano, também já ouviram falar provavelmente desse nome. E é importante assim, quando em suas obras eles buscaram responder essa pergunta, não significa que eles não concordavam com a visão dos outros, mas significa que eles deram ênfase. Então, por exemplo, às vezes aqui na aula a gente vai falar, eu vou dar ênfase num tema. Por isso que eu comecei com essa pergunta, o que significa cruz para você? Você vê que tem várias respostas e essas respostas não estão erradas. Todas elas estão certas. E a cruz significa tudo isso. A cruz significa uma única coisa. A cruz significa várias coisas. Então, em suas obras, os teólogos, os pais da igreja, e ao longo da história, eles vão escrevendo e eles vão, naturalmente, como qualquer escritor humano, dar ênfase a partir do seu prisma, do seu ponto de vista. E cada uma dessas escolas enfatiza um tópico, né? A escola de Tertuliano é a base de toda a teologia latina. Quando a gente fala teologia latina, a gente está falando teologia católica, consequentemente também a teologia protestante, tá? Que tem a base ali na teologia de Tertuliano, que por sua vez vai influenciar muito Agostinho, que é uma teologia que ela é muito focada nos aspectos legais. Tá? Então, que é o quê? Tertuliano vai desenvolver essa ideia de que Cristo ele pagou para cumprir a justiça de Deus. E essa teologia ela vai ser desenvolvida ao longo dos séculos e ela vai atingir o seu ápice, né, a teologia reformada, né, com a ideia da substituição penal, que é basicamente a resposta que, se a gente perguntar aqui na rua por que Cristo morreu, a maioria das pessoas vai responder: para pagar pelo meu pecado. Isso é a ênfase da teologia latina, muito influenciada pela teologia de Tertuliano. Aí você tem a escola de Alexandria, que é uma escola mais alegórica, ou seja, ela vai ter uma ênfase diferente em certos aspectos. E você tem a teologia de Irineu, que ela é muito mais focada no aspecto, vou usar um termo aqui, mas vocês vão me entender, cósmico, no sentido histórico. Então, para Irineu, ele vai trabalhar muito esse ponto de Jesus como um novo Adão, que é o que Paulo vai também expor, mas ele vai desenvolver essa ideia. Então, na visão de Irineu, por exemplo, a cruz ela tem um significado dentro da eternidade. Ele vai enfatizar muito mais a vitória de Cristo sobre os principados e as potestades. A cruz no aspecto da renovação da criação. E o meu objetivo aqui hoje é trazer um pouco dessa temática. Por quê?
porque é uma temática que nós exploramos pouco. A gente não se aprofunda muito e vocês vão ver que a Bíblia está recheada de textos, recheada assim mesmo, que enfatizam essa perspectiva. Então, o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho mais sobre isso. A vitória, que vitória foi essa que Cristo fez teve na cruz, né? O que ele venceu no final das contas? E aí, estou trazendo esse tema aqui para trazer um contexto para você a respeito dessa ideia, que são as teorias da expiação. Que foi esse debate que existiu ao longo da história da igreja sobre o que Cristo fez, por que Cristo morreu. Então você tem algumas teorias, eu vou só citar aqui, não vou me aprofundar, depois, não sei, a gente pode pesquisar, enfim, eu posso trazer mais conteúdo sobre isso, mas a gente tem, por exemplo, a teoria do exemplo moral. Essa teoria ela foi defendida por um cara chamado Pelágio. E ela é muito comum hoje, por exemplo, quando a gente vê igrejas mais liberais, igrejas que não têm ali igrejas que não são tão bíblicas, né, vamos dizer assim. Que é a ideia de que Jesus ele foi só um exemplo. Pode. A ideia de que Jesus ele foi só um exemplo. De que ele morreu para quê? Ele morreu para nos dar um bom exemplo. Né? Essa é uma ideia muito presente nessas linhas de pensamento mais liberais e ela foi defendida lá atrás por homens como Pelágio. A gente tem a teoria da satisfação, né? Que ela foi, digamos que, o embrião da teoria da substituição penal. Ela foi desenvolvida por Anselmo da Cantuária, que foi um bispo inglês, né? No século XIII. A gente tem a teoria da substituição penal, que é basicamente a teoria vigente hoje, vamos dizer assim, mais comum dentro do meio evangélico. Então, a ideia de que Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados individualmente, e não de uma forma, como o Anselmo vai colocar, a nível de uma satisfação universal, mas Cristo pagou pelos meus pecados particulares. E você tem a teoria do resgate, que é um modelo muito defendido entre os pais da igreja nos primeiros séculos, de que é a ideia de que Cristo morreu para pagar um resgate. Então, quando a gente diz assim, Cristo nos comprou, aí eu coloco uma pergunta, que é interessante nessa temática. Comprou de quem? Veja, comprou de alguém. Alguém que tinha o poder do império da morte, né? Alguém comprou, certo? A gente poderia responder dois nomes aqui, né? Poderia comprou de Deus, mas peraí, aí já complica um pouquinho. Se não for de Deus, ele comprou de alguém. Quando a gente vai olhar a escritura, a gente vê que a gente tinha um dono. Quem era esse dono? Satanás. E esse conceito, essa teoria, foi uma teoria muito defendida e debatida, mas pouco desenvolvida dentro dos primeiros séculos da igreja. Posteriormente, vai acontecer essa temática bíblica, desse resgate, dessa vitória de Cristo na cruz, ela vai ser retomada por Lutero e posteriormente, no século XX, por um teólogo luterano chamado Gustav Fallen, que revisitou os textos de Lutero, assim como os pais da igreja, e trouxe uma perspectiva, desenvolveu essa teoria, o qual ele trabalha numa obra do mesmo nome, que chama Christus Victor, que significa Cristo vitorioso. Christus Victor não é uma teoria da expiação. É uma temática bíblica que aborda a expiação de uma forma multifacetada. Ou seja, né, é uma dimensão da obra de Cristo. E essa abordagem ela vai tender a olhar para a salvação como uma vitória de Cristo sobre os principados e as potestades que mantém o homem e a criação prisioneiros da morte e, a partir disso, impedem a sua união com Deus. Então, a ideia principal dessa temática é observar a salvação através de uma outra perspectiva. Dessa perspectiva de que Cristo, da vitória de Cristo sobre esses principados e essas potestades. Mas, Flávio, você está viajando. Quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente vai ver que tem uma base tremenda
em vários textos que vão nos ajudar a enxergar essa temática bíblica a partir dessa perspectiva mais profunda. Tá, mas o que isso importa, Flávio? A vitória de Cristo na cruz, ela tem um impacto direto sobre nós. Por quê? Porque a Escritura fala que nós somos participantes dessa vitória sobre o demônio. Essa temática, ela é muito relevante também na nossa compreensão da expiação. Quer ver? Peraí. Deixa eu... Então, no cerne da ideia do Christus Victor, está a ideia de que Cristo, através da morte e ressurreição, como eu falei, ele venceu as forças do mal que mantinham a humanidade em cativeiro. Essa vitória ela não é apenas simbólica. Ela tem um efeito prático e transformador na gente. Por conta dessa participação que eu comentei. E essa participação se dá na forma como nós vivemos a nossa vida. E como nós entendemos a temática do reino de Deus. Porque assim, hoje, eu passei só por aqui, verdade, nas últimas pregações sobre esse espírito babilônico que domina hoje o mundo. Mas, por exemplo, a vitória de Cristo não é uma vitória simples como uma vitória de Davi numa guerra, como uma vitória de reis numa guerra, mas é uma vitória que vence um sistema todo, né? E que cria para nós também uma proteção, uma garantia de vitória não só ali, mas eterna, para todos nós. Ou seja, nele, a partir de então, todos nós somos mais do que vencedores. Perfeito. Então, não é uma coisa só de momento. Perfeito. É uma coisa que cresce para a eternidade. Perfeito. Na verdade, assim, Cristo, o que é o reino de Deus a partir dessa perspectiva? O reino de Deus é a nova criação. E é por isso, por exemplo, que Irineu vai trabalhar, Cristo, desenvolver melhor essa ideia que Paulo expõe, da figura de Cristo como novadão. Porque a partir de Cristo tudo se fez novo. E tudo é tudo. Tudo não é tudo para mim. É tudo na criação, no mundo. Então, em nós, Cristo inaugurou um novo Éden. Isso é o reino de Deus. É a humanidade como Deus projetou. É o ser humano como Deus projetou. Em Cristo, a partir de Cristo, como primogênito, como o primeiro. E é isso. Isso tem o seu princípio na cruz. A gente precisa morrer também para ser participante disso, porque Cristo foi crucificado. Paulo falou isso. Já estou crucificado com Cristo. A verdade é, nós precisamos morrer para ser participantes disso, tudo que você está falando. Pronto. Aí agora a gente começa a amarrar as pontas. Como o Emerson falou aqui do batismo, por exemplo. E através dele que nós somos participantes desse reino. E nós agora adentramos nessa nova criação. Que a gente agora decide arbitrariamente e diz assim, eu quero participar desse reino que Jesus está inaugurando. Então eu vou trazer alguns textos aqui para que a gente possa... eu vou ler, são bastante textos, assim, pelo menos... Eu coloquei aqui, eu não coloquei todos os textos, tá? Eu coloquei pelo menos 15 textos. Então, para vocês verem que, assim, é uma temática que ela é profundamente recheada. A Escritura está recheada dessa temática. Tem até uma questão interessante, que é o fato de que quando a gente olha, por exemplo, no Evangelho de Lucas, essa temática, enquanto a gente não encontra, por exemplo, uma ênfase no Evangelho de Lucas, tá? Há uma expiação particular, não existe um texto em Lucas, por exemplo, que aborde com essa ênfase, tá? Claro que existem outros textos da Bíblia, mas em Lucas não tem. A gente vai ter vários e vários textos que trabalham esse conceito da expiação como um evento histórico, como algo que reiniciou, deu um reboot na criação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que... Não, pode.
que essa temática ela não está presente? Não. Eu estou querendo dizer que, querendo nos convidar a pensar com a mente dos geógrafos e pensar dos autores, né? Entender o que eles queriam evidenciar, o que eles queriam enfatizar. Como eu falei, não existe uma perspectiva, são várias perspectivas. Tanto que na história da igreja a gente vai ver que escolas de teologia vão dar ênfases diferentes. Mas eu quero convidar a gente a olhar para essa temática. Olhar para essa temática que é uma temática que hoje ela é negligenciada. A gente não observa a salvação a partir desse prisma. Né? Então eu vou ler alguns textos aqui para a gente. O primeiro deles... Você vai ler João 12? Putz, Aí. deve estar. Cara, tem... Não, fala aí. Que eu vou colocar. Eu gosto dessa temática, né? Quando Jesus fala da morte dele, e ele está para ser crucificado. E ele está... O Getsemane é como fosse um... A gente olha, parece que é... Como a gente não estava lá, a gente às vezes não pode não captar tudo que está acontecendo, né? Mas eu li aquela autora lá, que eu tinha comentado, que ela fala que o Getsemane é como se fosse um campo de batalha, que Cristo estava lutando ali. E em João 12, né? É interessante que, quando nas últimas aulas eu venho falando que a gente acha assim que o ponto de mais baixo da humilhação de Cristo foi a cruz, na verdade foi o ponto mais alto, né? Porque lá em João 12 ele fala assim: Pai, glorifica o teu nome. E Deus fala: eu vou glorificar. Tipo, na cruz, assim. E ele diz assim, que a gente fala depois, assim, em João 12, né? Que ele fala, olhando sobre essa ótica aí de expulsar e tirar o domínio da morte do pecado sobre nós, ele fala que em João 12, 31, né? Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante desse mundo será expulso. Então assim, eu vou destronar Roma, a morte, o pecado na cruz, assim, vai ser agora. Assim. E é tipo um evento cósmico que está acontecendo ali. Então, olha só que interessante. O primeiro texto que eu quero ler aqui é Hebreus 2, 14 e 15. Se os irmãos, eu vou ler bastante coisa, então se os irmãos, quem conseguir abrir, ok, quem não conseguir também não tem problema, tá? Porque eu vou, até pelo tempo, vou dar uma acelerada aqui. Hebreus 14, 15, 2, 14 e 15 diz assim: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo. Então veja aqui que eu falei, a participação. Hebreus 14? 2, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Peraí, eu estou no capítulo. Estou lendo o texto errado. Peraí. Agora sim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum. Aqui também tem participação, por isso que eu confundi. Tem participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja só, o que Cristo fez na cruz? Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1? Colossenses 1, 13 e 14. Então veja, mais uma vez, o que Cristo fez? Ele nos libertou do poder das trevas, o qual nós estávamos cativos, acorrentados, presos, e nos transportou para o reino do seu Filho. Olha como que a gente começa a entender aqui o reino de Deus. Então, o reino de Deus ele é inaugurado com Cristo, e essa é a primeira palavra de Cristo lá no Evangelho de Marcos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas antes do reino de Deus, a gente já tinha um reino, que era o reino do diabo. Ele era o príncipe desse mundo.
Ele era aquele que dominava a humanidade através do poder da morte. João 3, 1 João 3, a primeira epístola de João 3:8, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Veja, então João, o mesmo João aqui que a gente leu, falou, etc., ele está dizendo para nós aqui, para que Cristo veio? Para destruir as obras do diabo. Perceba que essa temática escatológica, cósmica, histórica, ela estava muito evidente. Ela é muito evidente na Escritura. Atos 26, 17 e 18 diz assim: livrar-te-ei do povo, e do povo judeu e dos gentios, aos quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam pela fé em mim o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados. Então aqui esse texto, irmãos, ele está falando, aqui ó, então, Paulo está falando a respeito da sua visão de Cristo, e Jesus falou para ele isso, que ele enviaria Paulo para converter os gentios do poder de Satanás a Deus. Então, além dos apóstolos, a gente tem aqui o próprio Cristo falando o porquê, né, ele estava enviando Paulo, por exemplo. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: ele anulou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Perceba que aqui a gente já tem duas temáticas. Aqui em Colossenses, Paulo vai falar dessa anulação desse escrito de dívida, e ele também vai trazer o despojo dos principados e potestades. Lucas 11, 20 e 22 diz assim: mas se é pelo Deus de Deus que eu expulso demônios, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em paz todos os seus bens. Mas quando vem outro mais valente do que ele e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Perceba que quando a gente entende melhor essa temática, a gente entende por que uma das principais coisas que Jesus fez foi expulsar demônios. A gente começa a entender qual foi um dos milagres que Jesus mais fez. Expulsão de demônios. Né? Por quê? Né? Ora, quando a gente entende melhor o que Jesus estava fazendo, a gente começa a entender por que isso era tão frequente. Lucas 22, 52 e 53 diz assim: então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Diariamente eu, estando convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então veja, na hora que Jesus é pego, ele diz que agora é a hora do poder das trevas. Então, o que está acontecendo aqui, pegando o gancho do que o Felipe falou, é literalmente uma batalha. O Evangelho narra para nós uma batalha entre Cristo e o poder das trevas, que imperou no mundo. E aí, um texto bastante conhecido, que a gente lê ele bastante, mas agora a gente vai ler com uma outra perspectiva, que é João 8, 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, serei livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Então, eles disseram para Jesus: eu nunca fui escravo. Jesus está dizendo aqui: você foi. Você foi escravo. Todos vocês são escravos. Né? Existe um Senhor aqui que vocês não estão enxergando, mas que Ele domina sobre vocês. E que ainda domina sobre muitos hoje. João 13, 2 diz assim: durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Quem instigou Judas a trair Jesus? O diabo. João 16, 33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estão compreendendo? Estão conseguindo entender essa dinâmica da vitória de Cristo? Olha a abundância de texto bíblico que a gente tem para olhar para a cruz dessa perspectiva. Atos 2, 22 e 24 diz assim: varões israelitas, atendeis a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado de Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Romanos 5, 14, 17 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Ou seja, está dizendo aqui, Adão é figura de Cristo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 6, 8, 9 e 18 e 22 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Saberemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. 1 Coríntios 15, 21, 26 e 54 e 57. Novamente, Paulo trazendo aqui a figura de Adão. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, vocês estão compreendendo a dimensão escatológica da cruz? A ideia de que o que Cristo fez, além de tudo isso que a gente já comentou aqui, foi, assim como Paulo vai dizer aqui, que Adão era a figura de Cristo, né? Cristo inaugurou uma nova criação, um novo reino, um novo mundo. Esse reino já começou. Esse reino, ele vai vir em definitivo, como a gente viu aqui, quando ele houver destruído todo o principado, toda a potestade na sua vinda. E olha só que interessante aqui, um ponto
Bacana, né? A gente observar. Assim como todos morrem, todos serão vivificados. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a obra de Cristo ela é universal. Mas como assim, Fábio? Todo mundo vai ser salvo? Não, não é isso. Mas todos vão ressuscitar. Uns para a segunda vida e outros para a segunda morte. Então, nesse aspecto, a obra de Cristo ela é eficiente para toda a humanidade. Tanto para aqueles que creem quanto aqueles que não creem. Pois todos vão ser vivificados. Sem exceção. Esse texto por si só, ele já nos... ele já contraria algumas perspectivas que vão negar, por exemplo, que os ímpios vão ressuscitar. Né? Olha só, Hebreus 10, 12 e 13 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, irmãos, a gente vê que tem muito texto. Essa temática ela é central dentro da Escritura quando a gente olha para a obra de Cristo na cruz. Cada elemento dessa história ilumina para nós quem Cristo é e o que Ele fez. Isso aqui não é um apêndice. Não é simplesmente assim, Jesus também fez isso. Não, isso é tema principal. A vitória de Cristo na cruz é tema principal. E aí eu quero trazer 6, rapidinho aqui, só pincelar 6 pontos, 6 aplicações práticas que isso traz para nós hoje. Primeiro, Cristo nos libertou do medo e do poder do pecado. Talvez você esteja perguntando assim, mas eu posso vencer o pecado? Talvez você esteja perguntando, eu preciso vencer o pecado? Eu preciso? Será que tem um pecado aqui que eu possa conviver com ele? Vida que segue? Jesus já pagou por ele mesmo? Então, assim, por exemplo, no dia a dia tem uma tentação. Você fala, eu venci com a minha própria força ou com a força de Deus. No caso, eu falo, então não preciso me preocupar com isso que eu fiz. Dia a dia. Deixa que Deus resolve, por exemplo. Eu não preciso me preocupar. Peraí que eu me perdi aqui na pergunta, né? Repete para eu não responder errado. Então, por exemplo, tem uma tentação. Tá. Você caiu. Beleza, entendi. Essa Por parte. exemplo, aí você deixa o pensamento ser. A forma de explicar foi deixar para Deus resolver? Não. Pelo contrário. O que eu estou falando é o contrário disso. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Às vezes você vai dizer assim, não, eu não preciso fazer nada porque Cristo já resolveu esse pecado aqui. O que eu estou trazendo é uma outra perspectiva. É de que Cristo nos libertou. Como é a forma que ele resolveu o seu pecado? Permitindo que você não peque. Se você peca, é você que está falando assim, não, eu fui liberto, mas deixa eu voltar aqui para o Egito. Deixa eu voltar ali, porque, tudo bem. A gente, veja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A forma como Jesus nos liberta não é só tirando a culpa do pecado. Ele tira o pecado. Faz sentido? Mas eu estou pecando, e aí? Mas em Cristo Cristo te dá força, Cristo te dá graça. Através da graça de Cristo você consegue vencer o pecado. Segundo ponto aqui, aplicação prática, rapidinho. Nós somos chamados a participar do reino de Deus. Então, isso nos dá, pessoal, uma motivação ao evangelismo.
Nós somos soldados. Paulo vai até usar essa figura. O que a gente está fazendo? A gente está propagando o reino de Deus. Ajudando as pessoas a se libertarem dessa escravidão. Desse Senhor que impera sobre elas. Terceiro ponto, rapidinho. Nós temos um encorajamento no sofrimento e na perseguição. Porque, como a gente leu aqui, Cristo venceu. Vou pular aqui e vou por último. E o sexto ponto é essa visão restaurativa da criação. Amém? Ou seja, a gente passa a olhar para o mundo como Deus gostaria que o mundo fosse desde o princípio. Amém?